Que bom te receber Eu no sou Rio de Janeiro. amigo do Pedrinho de Instagram. Eu sou amigo do Pedrinho do Instagram. Verdade. E primeira vez que eu tenho esse visual do Rio de Janeiro. Dudu, eu acho que tem umas paradas na vida que acontecem assim mesmo porque é destino, cara. Assim, não sei se no Sul é assim, tinha muito futebol de rua. E aí, quando eu fiz 7 anos, eu fui federado, categoria fraldinha, né? Não era dividido Sim, claro. de sub, era fraldinha, sub. pré-mirim, mirim. E ali eu fiquei, cara, direto. Que tem a resenha boa pra caramba com isso. Quando a gente foi no salão, eu jogava de ala esquerda e ele de ala direita. Aí a gente foi pro campo, aí ele fala essa resenha. Falei assim, e aí agora no campo, como é que a gente vai jogar? Além de tudo que a gente já sabe, do repertório, do improviso, né? Da velocidade de pensamento, tudo isso que o futsal te dá, eu acho que o mais importante hoje que a gente consegue se aproximar do futebol de campo, é ele saber trabalhar numa zona de perigo pressionado. Pode perceber um jogo no Brasil e um jogo na Inglaterra. O jogo no Brasil, começou o jogo, o time tomou 1-0, você já bagunçou o jogo todo. Mudou a tática. Você fala assim, pô, Pedrinho, se você pudesse escolher um jogo pra você jogar, eu preferia jogar nos anos 90. Hoje é muito mais difícil de se jogar futebol. Primeiro eu tinha sido convocado pra seleção na quinta-feira. E a gente tinha jogo contra o Cruzeiro domingo. Eu tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Então eu passei a quinta, sexta e o sábado comemorando com 20 anos a convocação, onde tinha Ronaldo, Rivaldo. E eu fui com o Felipe ainda, né? Convocado. Aí chegou no domingo, eu sofri uma entrada que eu quebrei a perna. Eu lembro. E rompi o ligamento. E a apresentação era um dia depois, era na segunda. O Vanderlei, que eu sou muito grato a ele percebeu logo em mim algo diferente. Chamou a Suzy Fleury para ir no Palmeiras, que a Suzy Fleury é psicóloga, um grande beijo para a Suzy. E ela já me diagnosticou rapidamente. Cara, não deu 2 minutos de conversa com ela, ela já falou assim, ó, troca de roupa que eu vou falar com o Vanderlei e a gente vai no psiquiatra. Em uma época que, pô, como é que você fala de depressão no futebol em 2002? Não. Assim, um ambiente muito resistente ainda. Raríssimo. E aí eu acho que eu fui o primeiro e tinha muita vergonha. E se você me perguntar, Dudu, eu ainda tenho um pouco de vergonha de falar. Mas eu sei o quanto isso é importante. E eu sou muito, é bom deixar claro isso, porque assim, eu sou muito identificado com o Vasco, né? Exato. Mas o Palmeiras... E o Vasco é o meu time de coração, assim, é o time que eu amo mesmo. Mas eu tenho um carinho enorme pelo Palmeiras e sou muito grato por tudo no Palmeiras. Não, tem um amigo meu que toda hora ele... Amigo meu não, assim, conhecido, que ele apresenta o programa. Enfim, toda hora ele gosta de dar uma pancada na questão das nomenclaturas modernas. Tá. Não, mas no momento em que tu tá sendo... esse feedback tá chegando, e ele sendo positivo, o teu trabalho tá sendo bem feito. Não foi na Copa agora, que eu acho que eu tava vendo tu comentar? Tu tava, né, no Catar, não tava? E aí acho que os caras começam a sair, vem tudo atrás de ti. Foi o Neymar e o Thiago Silva. Foi, não foi? Tava ao vivo, tava ali né? Eu tava vendo né, o Pedrinho. E tu tava com quem, Pedrinho? Tava eu e a Karine. Como é que foi o convite pra ser comentarista? Eu tava chegando pra fazer o Bola da Vez na ESPN. O Fernando Diniz, eu faço questão de citar o Fernando Diniz. Pô, se é apaixonado do Diniz, sou. Pelo jogo dele, sou. Não vou deixar de criticar. Fala, rapaziada. Queria mandar um abraço para o pessoal do Sandeiro Acendedores de Fogo. Prático e muito seguro. A gente usou o Sandeiro para fazer todos os nossos assados aqui no Rio. Churrasquinho nota 10. Aqui, ó, barbadinha. Tamo junto, valeu, Sandeiro. Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para esse conteúdo que você já sabe, né? Decore salteado. Toda segunda-feira e também nas quintas-feiras de vez em quando. Aqui no meu canal. Já te inscreve, não perde tempo, te inscreve aí, também comenta, deixa o teu like, que aqui tem o melhor conteúdo da internet. Olha só, dá pra ver que eu não tô em casa, o assado é diferente, a gente tá aqui diretamente da cidade maravilhosa para trazer o melhor conteúdo para vocês. E este conteúdo faz parte de uma série de gravações que a gente está fazendo aqui no Rio, então depois da vinheta, já sabe, tem um assado para diretamente do Rio de Janeiro.
rapaziada, agora sim estamos começando mais um assado para... Eu já falei e vou repetir, a gente tá numa estrutura maravilhosa. Agradecer aqui, ó, a rapaziada da Esportes da Sorte, esta casa que apostou no Grêmio e eu estou apostando junto com vocês na casa que aposta no Tricolor, certo? A gente tá começando aqui, não te esquece, tá? Te inscreve no canal agora. Quando a gente vai começar aqui o assado, eu vou colocar aqui uma carninha, o Pedrinho já tá aqui sentado aqui comigo, a gente tava trocando uma ideia antes da nossa resenha. Vai, te inscreve aí, deixa o teu like, o teu comentário, porque a temporada no Rio de Janeiro está absolutamente maravilhosa. Dá pra ver pelo lugar que nós estamos, né, tia? Não é qualquer lugar aqui. O Josué vai dar umas imagens aí durante a nossa resenha. Deixa eu dar as boas-vindas pro homem, esse cara que eu sou absolutamente muito fã, já falei pra ele, né? Deixa eu dar as boas-vindas, parar de falar um pouco. Como é que tu tá, tchê? Prazer, cara. Tudo bem? Que bom te receber Eu no sou Rio de Janeiro. amigo do Pedrinho de Instagram. Eu sou amigo do Pedrinho do Instagram. Verdade. E primeira vez que eu tenho esse visual do Rio de Janeiro, né? Eu recebi já alguns, né? Tô gravando, vou gravar, já gravei, sei lá quando os caras estão olhando. Vocês não se acostumam, né? Não. É sempre bom ver a vista. Sempre bom. Eu tenho, assim, agora, quando eu tenho tido oportunidade de não trabalhar logo depois do almoço, cara, eu tenho ido para Grumari, que é uma praia aqui no Rio de Janeiro, que eu frequentava muito pouco, e cada vez que eu vou é a mesma paisagem, mas tu vê de forma diferente. E quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu tenho que filmar porque É muito foda, né? é muito fera, cara. Pá, meu, é um visual impressionante. impressionante. E a gente tá pegando, pra rapaziada que tá vendo a gente, agora são 5h20 da tarde. Então a gente tá pegando o sol baixando, a gente já gravou aqui todos os horários. Meio-dia, 11 da manhã, 10 da noite, a gente já gravou em tudo. Então a gente tá pegando todas as visuais. Eu vou te dizer que esse aqui é o mais bonito. Né? Sol Porque caindo. o sol já tá indo embora, então ele deixa um rolê assim. É uma cidade maravilhosa, assim, ó, Tu é carioca da Gema, Sou, que tu é carioca aqui. da Gema, sou. O carioca da Gema não se chama, daí tem um nome, né? O carioca que é da capital, Mas a gente fala carioca da Gema. E tu é nascido aonde aqui? Sou nascido em Vista Alegre, um bairro do subúrbio. Muitos jogadores saíram dali, né? Vista Alegre, Vila da Penha, Irajá. Romário saiu de Vila Romário da é da Penha, né? Assim, tinha muita galera que jogava muito ali naquela área. região. Ali. Muita gente. Que era campinho de... Tinha campinho na praça, tinha quadra de futsal, muitos porque tu é times oriundo do contra. futsal, né? Sou. Futebol de salão antigo, né? Ainda antes do futsal. Que não valia gol dentro da área, lateral com a mão. Mas ali foi a grande escola para mim. Porque ali, além da quadra ser pequena, não valer o gol dentro da área, ela se tornava ainda menor. E aí você tinha que ter um raciocínio muito mais rápido, né? Sim. Às vezes, por circunstâncias do jogo, tu entrava na área, né? E não podia. E não podia, tu recuar tinha que sair. Então, pra assim, fazer o gol. hoje a quadra é tamanho de um campo de futsal. Eu acho a quadra muito grande. Muito grande. E aí os dribles são mais longos também, né? Exatamente. Antigamente E aí tinha tem que- mais pique. É mais pique. As quadras, sei lá. Claro, o piso deu uma melhorada boa, Muito. né? Muita Se- mudança. se eu não Mas era me- pra quê? Era... Tá, tu devia tipo jogar madeira. ainda exatamente. Umas no tanto que madeiras. eu acho que teve atleta até que quando deu o carrinho faleceu porque entrou uma farpa. Ai, Pedrinho, me dói Agora aqui. o piso agora é uma delícia. Não Agora é uma rala. barbada. Mas tu começa no futebol de salão justamente porque tu ainda ser muito pequeno, ainda ser jovem, né? Ainda de pouca idade, ou porque de fato tu já se destacava? Pô, Duda, eu acho que tem umas paradas na vida que acontecem assim mesmo porque é destino, cara. Assim, não sei se no Sul é assim, tinha muito futebol de rua. Tinha. Acho que menos do que tem aqui. Uma rua contra a outra. Aham. Então tinha até a nossa rua era uma rua que a gente não tinha um timinho lá que a gente não tinha nem condição de ter a camisa. Então o nosso time era time da cruz, porque a gente jogava sem camisa e fazia uma cruz de canetinha no Caramba, peito e um velho. número nas costas. Mas quando a rapaziada maior ia jogar, eu ficava brincando antes ali, né? Com aquela bola dente de leite e tal, eu ficava brincando. Mas que idade isso tu tinha? 6 anos. Porra. E aí, quando a galera ia começar a pelada mesmo, com rede de saco de batata, não sei o quê, os menores saíam. Aham. E aí o couro comia com eles. Aí o Vasco mesmo, o Clube Vasco, foi jogar um futebol de salão no Grêmio Recreativo lá do meu bairro de Vista Alegre, que era a categoria fraldinha, que era de 7 a 8 anos. Na realidade, de 7 a 9.
E aí faltavam alguns jogadores. Aí o seu Adamor falou para minha irmã, ele não pode jogar porque ele não tem idade para ser federado. Porque só poderia ser federado a partir dos 7 anos. Eu tinha 6. E aí ele falou, quando ele fizer 7 anos, ele vai ser federado. E o dia que ele entrar nessa quadra, ele não sai mais. Essas foram as palavras. E se você não trouxer ele, eu vou buscar ele em casa. O seu Adamor falou para minha irmã. Isso a minha irmã, minha família me contou. E aí quando eu fiz 7 anos, eu fui federado, categoria fraldinha, né? Não era dividido claro. de sub, era fraldinha, sub. pré-mirim, mirim. E ali eu fiquei, cara, direto. Fraldinha, pré-mirim, mirim. Seu Adamor Eu perdi o contato agora. Não sei ainda se ele tá vivo. Seu Adamor, se essa entrevista chegar no senhor, manda um WhatsApp. Muito grato. Manda um Insta pro Pedrinho. Ele deve estar te vendo hoje em dia. Os filhos jogaram também comigo lá. E aí a transformação... Eu vou pular um pouco, porque a tua história é riquíssima, mas tem muita coisa legal. E se pudesse ficar o dia todo aqui, né? Mas a ida pro campo foi por quê? Então, aí o Rio de Janeiro tinha o Rio de Janeiro mesmo tinha uma competição no Japão. E eles pegaram o Vasco para ser o representante do Rio de Janeiro para ir disputar essa competição de campo no Japão. No Japão. Isso em 89. Tinha 13 anos, 12, 13 anos. Só um parênteses, quem é que estava jogando contigo no futsal? E aí foi eu e Felipe. Ah, tá. Eu imaginei que o Felipe ia eu estar junto nessa história. Eu e Felipe, aí nós fomos juntos pro campo para essa viagem. A gente nunca tinha jogado. Nunca tinha jogado campo. Nunca tinha jogado campo. Aí fomos lá jogar campo. Uma competição, por primeira vez que a gente andou de avião e já fomos pro Japão. E aí, quando a gente volta, a gente começa a fazer a transição campo e salão. Salão e campo. Que é para... Tinha uma regra, mais ou menos, de você passar 2 anos fazendo, mais ou menos, treinando salão e campo. Que foi Junto? Junto, que foi o período mais desgastante. O salão eram 2 dias na semana e no final da tarde. Tipo, terça e quinta, 6h30, 8h30. E o campo era todo dia de manhã cedo. Então eu passava praticamente a terça e a quinta o dia inteiro no Vasco, porque eu ia lá de manhã. Diferente, né? Muito. Muito E aí maior. o Felipe tem a resenha boa pra caramba com isso. Quando a gente foi no salão, eu jogava de ala esquerda e ele de ala direita. Aí a gente foi pro campo, aí ele fala essa resenha. Falei assim, e aí agora no campo, como é que a gente vai jogar? E ele sempre foi muito protetor, né, com relação a mim. Ele sempre foi mais o cara que, deixa que eu vá, comprar minha briga e tal. Eu sempre fui mais tranquilão. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, deixa que eu jogo de lateral esquerdo, tu joga no meio. Até porque se a gente for disputar posição no meio, tu vai ser reserva pra mim. Eu falei, pior que é verdade. Eu falei, então tá bom, fica na lateral esquerda aí. Cara, o Pedrinho e o Felipe, cara, a dupla era muito foda. Desde 6 anos. A gente se conhece desde 6 anos. Ele é da mesma região? Ele é Ou vocês se conheceram nessa imersão tua ao Vasco? É o Vasco. Eu cheguei, ele chegou 3 meses depois. Porque, cara, vocês eram uma dupla muito, eu lembro, assim, né, de quem torcia para outro time, era um inferno vocês dois. E o Felipe, eu lembro, marcou muito um cabelinho que ele tinha. Tinha um topete, a gente fez topete, raspava, deixava só. Então, o topetinho. Cara, isso foi moda no meu colégio. É. Por causa de vocês, o Felipe. Se eu não me engano, a gente pegou isso do jiu-jitsu. Pode ser, velho. Que eu acho que os caras começavam a botar e deixar o topetinho e ficou aí o Felipe de topetinho. Com topetinho. Depois o Ronaldo foi mais radical. Aí já foi. Ele já fez um cascão. O cascão. Ô, meu, mas e vocês com as mesmas características, né? Sim. Embora não, os dois... Eu lembro que o Felipe tinha um drible que ele... O Felipe, ele gostava de parar a bola e sair da inércia, né? Ele tinha esse arranque, esse time de percepção. Eu acho, né? Essa é uma percepção minha. Ele conseguia ter uma visão muito ampla de conseguir conectar o olhar dele com a fisionomia do adversário e o momento que o adversário ia fazer o movimento para tentar tirar a bola. Porque ele ficava ali parado igual uma estátua. Quando o cara fazia assim, ele tirava. Ele tirava. E eu lembro que eu acho que ele ia no pé, não no pé de apoio do cara. Sim, quando o cara dava o bote, ele tirava. Exatamente, porque daí o cara não consegue girar o corpo. E esse arranque dele era muito rápido. Era muito forte. Mas ele tinha um corte para dentro também. Não, sem dúvida. Tanto que ele fazia assim para dentro e o cara ia para fora. Então, assim... E eu já gostava de driblar conduzindo um pouquinho, assim. Meio que conduzindo, parando. Quando o adversário meio que... Eu diminuía a velocidade, ele botava os 2 pés no chão, era a hora que eu dava o tapa. Tu dava o tapa, porque até ele girar o corpo demorava um pouquinho. Mas assim, a gente se entendia muito porque eu sabia o momento certo que o Felipe queria fazer o mano a mano.
Então eu não caía no fundo, eu ficava por dentro. Eu sabia quando ele queria tocar em mim, recebia no pé, por dentro, ele fazia alguns gestos com a mão. Então, assim, o futsal ajudou muito a gente, muito mesmo. Né? Eu acho que o futsal, para mim, é o início de tudo. Independente do processo agora de treinamento da galera, de reduzir o campo mesmo. Porque eles estão fazendo isso. Para as crianças, mas eu acho que tem que passar no futsal. Isso me lembra muito o que era o futsal, né? Que é tu reduzir o campo para te estimular o moleque a pegar mais na bola. Sim. E poder ter a capacidade de improviso. Porque, assim, além de tudo que a gente já sabe, do repertório, do improviso, né? Da velocidade de pensamento, tudo isso que o futsal te dá, eu acho que o mais importante hoje que a gente consegue se aproximar do futebol de campo, é ele saber trabalhar numa zona de perigo pressionado. Porque no futsal você trabalha o tempo inteiro com o risco de perder a bola e tomar o gol, porque a quadra é pequena. Muito próximo, né? Exatamente, muito próximo. E agora todos os times, a maioria dos times, utilizam a saída desde trás, construindo com o goleiro, e é uma zona de perigo. Então, se você mantém a tranquilidade ali, sabe trabalhar pressionado, o André do Fluminense faz isso muito bem. Para mim, o melhor de todos nessa construção é o Alan do Atlético Mineiro. Parece que ele está perto do gol adversário, e não no gol dele. Ele consegue esperar o momento certo do cara dar o bote, ele tira dentro da área dele. Então, assim, eu acho que é uma escola importantíssima para a formação do atleta. Que baita percepção, meu. Isso. Tito já sempre teve essa percepção, assim, de ler? Assim, eu sempre fui... eu sempre questionei por dentro, mas nunca questionei por fora. Assim, eu questionava as coisas que aconteciam, mas não tinha coragem de expor. Porque na época, assim... a gente, pelo menos eu, tinha muito respeito. Existia um respeito geral, assim. Acho que é a grande maioria. Só os caras que eram cobras mesmo, fera mesmo, que batiam de frente com os treinadores. Vai, aquele teu grupo do Vasco ali, sim, Deus então, do céu. Pô, Edmundo, Romário, eram uns caras muito mais assim, poderosos, assim, para isso. Sim. A gente, moleque, a gente tinha muito... Pô, o diretor lá, a gente ficava assim, o treinador, a gente ficava assim. Então, assim, por exemplo, eu sempre faço questão de contar essa história. Na minha época, eu jogava sempre... Era uma época que jogavam com dois volantes mesmo. 2-2-2, geralmente. Isso, né? dois volantões mesmo. E aí, num coletivo, que antigamente, por exemplo, o treinador falava com o time titular e o time reserva, ninguém falava nada. Às vezes, o auxiliar falava alguma coisa. E aí, um dos volantes do time reserva, no coletivo, ele se apresentou à frente, foi lá e fez o gol na gente, no titular. Aí o treinador, fulano, pode voltar para lá, você vai fazer isso no jogo? Então volta para lá, sai daí, tiro de meta. Cara, aí eu pensei, o objetivo é fazer o gol. Ele veio como um homem surpresa, porque assim, era uma posição muito fixa, assim. Ele chega à frente sem marcação. Cara, por que isso não é um processo de construção de um novo jogo, né? Eu pensava ali no time titular, falei, caramba, ele veio de trás sem marcação, a gente pode usar isso como uma... Foi bom pra caralho que ele fez, Foi bom pra cacete. Mas eu não falava assim, mas eu pensava nisso. E eu sempre pensei uma coisa assim... Mas tu largava pro Felipe, porra, meu, fulano fez bem. Tipo, não, o Felipe, eu dei um exemplo de alguém que tu tinha intimidade. Não, a gente pensava muito isso, porque, por exemplo, existia um treinamento antes dos jogos, que cada vez tem menos, que é o rachão, né? Sim, clássico. Que é o peladão. Um dia antes, a bagunça, e aí mas o nós peladão brincava. Era um jogo do Fernando Diniz no bom sentido. Porque no rachão, tu fazia gol, aí ia todo mundo pro mesmo ladinho, tac, 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 dava chocolate aqui, aí... Sim, porque não pode dar 2 toques no rachão, geralmente, né? 2 toques no máximo. É, no 2 máximo toques. 2. E aí tu dava aqui um chocolate, isso aqui, aí virava, É, isso aí mesmo. E eu pensava, caraca, por que no jogo não pode fazer isso? Por que no jogo tem que ser tudo posicionado? E aí é uma discussão que eu tenho, o Abel Ferreira participou do programa com a gente. É muito chato falar de tática assim num bate-papo tão legal como esse. Mas assim, existe um jogo de posição. Existe um jogo de posição que assim, os jogadores estão posicionados e os movimentos deles depende da bola, do adversário. Ou do espaço, né? Do Alguns espaço, treinadores escolhem. A referência. Então, por exemplo, tem as duas linhas, uma linha aqui, o jogador ele se movimenta aqui, ele não vem buscar a bola no teu pé, ele não agrupa. É um jogo de posição. Então ele fica posicionado, não quer dizer que ele esteja parado. Ele se movimenta no setor com algumas referências. No Brasil, isso é quase que impossível de ser aplicado. Não estou falando que é bom ou ruim, mas é difícil, porque o próprio torcedor está enraizado que você, que é o cara do time, tem que vir pegar na bola 80 mil vezes, pô.
Sim, esse processo provavelmente não vai dar certo. Não porque vai dar a torcida certo. vai vaiar a ponto de achar que esse cara... Porra, velho, não tá participando do jogo. Porque a atmosfera no Brasil, ela interfere diretamente nas ações dos atletas. Você pode perceber um jogo no Brasil e um jogo na Inglaterra. O jogo no Brasil, começou o jogo, o time tomou 1-0, você já bagunçou o jogo Sim, todo. mudou a tática. Não, o time já começa a ser um jogo muito intuitivo, cada um quer fazer bagunça, você perde a organização do jogo. Sim. Na Europa você tem mais um padrão. Agora, se você perguntar o que te agrada mais, para mim, no Brasil ou em qualquer outro lugar, eu gosto do jogo de aproximação. Num jogo tão apertado como é hoje, eu gosto de aproximar todo mundo que tem qualidade, que isso vai facilitar a tomada de decisão. Quando tu jogava para agora, qual é a maior diferença? Tu que é um cara que tem uma capacidade de análise acima da média e já analisava embora ficava na tua, né? Eu acabei de descobrir. Fazendo o paralelo do quando tu jogava e agora, qual é a maior diferença que tu consegue perceber? É bom, essa conversa é boa porque parece que eu prefiro agora, não tem nada a ver. É uma coisa, se você falar assim, pô, Pedrinho, se você pudesse escolher um jogo para você jogar, eu preferia jogar nos anos 90. Uhum. Hoje é muito mais difícil de se jogar futebol. Hoje os jogadores têm muito mais informação para fazer as ações dentro do campo. O que eu acho é o seguinte, que mudou foi que naquela época, principalmente assim, nos anos 90, final dos anos 90, você tinha espaço para botar muito mais para fora o teu repertório individual, de criatividade. Hoje está muito apertado. E a gente tem a sensação, em conversando com tanta gente, que o brasileiro é saudosista, que antigamente a qualidade dos times era maior. A qualidade dos times, a qualidade individual, mas eu tenho uma avaliação minha, tá? Não quer dizer que eu esteja certo. Por exemplo, quando você jogava bola na tua infância, como é que eram os terrenos? Ah, não, eu jogava na praça, Então, aí você jogava na praça... Chãozinho batido. Beleza. Você jogava na praça. Aí você jogava num campo de terra batida, que você ia dominar a bola aqui, a bola chegava, na hora que você ia dominar, ela batia e subia. Aí você tinha que abrir a perna e fazer um outro domínio e pensar em outra jogada. Sendo isso, os guris já vinham tentar roubar a bola de mim. Então assim, não, tu já tinha uma jogada na cabeça. Aí ela quicou e subiu. Você tem que mudar o teu movimento corporal e pensar outra jogada. Sim. Então, com isso, você abre um repertório maior, mecânico, porque tu vai tendo que mexer teu corpo muito mais, porque ela não veio no teu pé, ela quicou na hora. E um repertório cognitivo, porque tu tinha uma jogada ali para dar de primeira, só que ela quicou, tu teve que fazer outra jogada. Então, tu acelera o teu raciocínio e tu abre o leque de movimento corporal. Justo? Perfeito. Aí tu sai dali, tu vai jogar na praça, que é uma quadra de futebol de salão, já é outro terreno. Aí tu vai jogar na rua, que tu faz tabela com meio fio. Então tu vai abrindo leques e leques de coordenação motora e diversas janelas para você assimilar a questão cognitiva, um repertório cognitivo muito amplo, porque tu joga em diversos terrenos diferentes. Então, por isso que eu acho que você fabricava muito mais jogadores com muito mais repertório. Molejo e questão cognitiva. Hoje não, hoje é tudo tapete, no bom sentido. Por exemplo, você vai numa praça pública, por exemplo, onde eu nasci, em Vista Alegre, é campo de grama sintética. Já é isso que eu ia dizer, tem muito grama sintética. Então você vai dominar a bola vem no teu pé, pô. Ela não vai quicar e pular porque não tem buraco. Então eu acho que você diminui o repertório. Ah, mas Pedrinho, mas ainda surgem jogadores? Surgem. Eu acho que muito mais com uma mãozinha do Papai do Céu do que com a formação ou pelo talento infantil. Nato realmente que essa terra tem, né? Sim, do que pelo terreno que você joga, entendeu? Que isso acelerar. Por isso que a gente escuta, e eu acho que não tem que fazer nada disso, eu já escutei gente importante falar assim, porque agora tem que botar campo de barro, cheio de buraco para voltar. Não, agora eu acho que o mundo está tão moderno que você consegue criar outros mecanismos, usar outras ferramentas para acelerar a questão cognitiva e criar um repertório motor. Não precisa de buraco, pô. Essa resenha do cara, vamos voltar... Pô, não precisa disso, pelo amor de Deus. Né? Vamos voltar a criar simular o terreno, né, das antigas. Até porque se o meu joelho hoje está desgastado foi porque eu joguei em diversos terrenos ruins e cartilagem foi embora mais rápido, tudo isso. A tua primeira lesão, tu tinha que idade? A minha primeira lesão foi assim, que acarretou em diversos problemas posteriores, né? Mas ela foi mal curada?
Não, a questão foi a seguinte. Primeiro eu tinha sido convocado para a seleção na quinta-feira. E a gente tinha jogo contra o Cruzeiro domingo. Eu tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Então eu passei a quinta, sexta e o sábado comemorando com 20 anos a convocação, onde tinha Ronaldo, Rivaldo. E eu fui com o Felipe ainda, né? Convocado. Aí chegou no domingo, eu sofri uma entrada que eu quebrei a perna. Eu lembro. E rompi o ligamento. E a apresentação era um dia depois, era na segunda. No tanto que quando dá a pancada, eu não entendia dessas coisas de ruptura de ligamento, eu nunca tinha tido lesão. Quando dá a pancada, eu senti muita dor. Muita Na dor. hora, tá Na dizendo? hora. Eu falei, cara, tá doendo demais, doendo demais. E o médico faz aquele exame que eles chamam de gaveta, né? Gaveta. Tu prende teu joelho e tu move. E ele faz assim. Ou seja, ali já Quando se ele viu faz que era... assim, eu falei, cara, eu não vou sair. Só que eu não tava aguentando nem botar o pé no chão, nem levantar do chão eu tava aguentando. Porque é uma dor nova pra ti, né? Tu não sabia o que Só que assim, eu pensei, cara, eu acho que vai passar a dor, não sei, né? Eu pensei, amanhã tem seleção brasileira. E aí, ele faz o substituto, não, tu vai sair. Eu vou pro vestiário, ele vai comigo. E aí eu entro no vestiário. E no vestiário ele bota o gelo, né? E o roupeiro fica com um radinho de pilha, escutando. E quando ele sai do vestiário para voltar pro banco de reservas, naquela época os repórteres ficavam ali atrás do gol e entrevistavam. E aí entrevista ele e eu tô escutando o rádio lá do roupeiro. E aí ele fala, cara, a gente vai esperar o exame de imagem, mas está fora da seleção amanhã. Pela minha experiência, ruptura de ligamento cruzado. Se for confirmado na imagem, de 6 a 8 meses, mas a gente vai esperar o exame de imagem. Eu vi isso ali, cara. Aí eu já comecei a chorar pra caraca. Aí quando eu fiz o exame de imagem, eu falei, vou pensar no pior, né? Rompi o ligamento. Além de romper o ligamento, eu tinha quebrado a perna. Então eu tive que esperar 2 meses pro osso colar, para depois eu poder fazer a cirurgia. Caralho, Pedrinho, foi muito mais grave que eu lembrava, muito mais grave. E assim, com um dano emocional gigantesco, né? Porque eu tava na seleção no dia seguinte, com 20 anos. Né? Tu acha que... Eu adoro psicologia e eu faço terapia. Não sei se tu faz. Não faço, mas eu tive depressão profunda. Sim, eu sei. Não, eu fui... Na realidade, o Vanderlei, que eu sou muito grato a ele percebeu logo em mim algo diferente, chamou a Suzy Fleury para ir no Palmeiras, que a Suzy Fleury é psicóloga, um grande beijo para a Suzy, e ela já me diagnosticou rapidamente, cara, não deu 2 minutos de conversa com ela já falou assim, troca de roupa que eu vou falar com o Vanderlei e a gente vai no psiquiatra. E aí eu troquei de roupa, tava no Palmeiras, a gente já foi pro psiquiatra, eu já fui diagnosticado com depressão profunda e já tive que tomar 14 comprimidos tarja preta fortíssimo, assim. Passei 2 anos, assim, bem complicados. Sim, eu vi algumas partes da tua entrevista nos Guri do Charla e vi relatos teus que eu fiquei, assim, chocado. Então, o que aconteceu? Na realidade, eu tinha muita vontade de morrer, mas não tinha coragem de tirar a minha vida, assim. Então, eu tentava provocar algumas situações, que eu já falei isso no Charla, falei em outros lugares, eu andava com o carro, com a janela aberta, com o braço para fora, para tentar ser assaltado e acontecer alguma coisa, assim. Coisas nesse nível, assim. Foi bem duro ali. Foi um momento... Mas a terapia não... Eu não fiz, engraçado é que eu não fiz terapia. A minha questão era química. Era química mesmo, ou seja, então, o remédio iria equilibrar essa... Mas no primeiro dia, por exemplo, eu não tomei o remédio. Porque eu, mesmo com tanta dificuldade de raciocínio nesse momento, quando eu tinha segundos de lucidez, eu pensava assim, como é que o remédio vai fazer eu parar de pensar o que eu penso? Como é que o remédio vai fazer eu parar de chorar? Falta de conhecimento. Sim. E aí eu não quis tomar no primeiro dia. E aí eu vi que eu estava assim, que aconteceu pior, aí eu fui tomar. E eram 14 comprimidos. O pior é se matar. Assim, sei lá, aconteceu alguma coisa mais grave. Assim, não tava mais, não conseguia mais viver. E aí eu sentei na cama, eu tomei, eu tinha muita dificuldade para tomar comprimido, né? Então eu tomava um comprimido e ficava quase 1 minuto, 1 minuto e meio para tomar um. E eu caí para trás com o 4º, 5º comprimido, assim, na cama, assim, eu já, apaguei.
E aí, quando eu acordei de manhã, que eu vi que faltavam os outros comprimidos tão fortes. Aí eu comecei a ter que aprender a tomar 2, 3 direto. No tanto que hoje, quando eu tomo os suplementos, tu me der, 10 comprimidos assim, eu boto Sei, todo na aquelas mão assim, cápsulas. faço assim e tomo direto, assim. É melhor que tu Já tomo vai direto. direto. Mas foi assim, se você me perguntar, pô, Pedrinho, se tu tivesse que escolher uma coisa ruim, a lesão e te tirar da seleção brasileira ou ter a depressão? Pô, eu prefiro ter a lesão e me tirar da seleção brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida. A depressão, assim, cara... Mas a depressão é, pelo que eu tô entendendo, em decorrência do início do Foi processo. porque não foi só essa lesão, né? Sim, Depois eu exatamente, rompi mais disso. 2 vezes o ligamento. Dentro dessa primeira lesão, quando eu tava voltando, depois de ter que esperar 2 meses para poder operar, aí eu opero, Aí mais 8 meses. aí mais 8 meses. Aí durante o meu retorno, na hora que eu vou voltar, eu tava sentindo o joelho falsear. Falei, cara, isso não tá normal. E aí tava rompido. E aí eu fiquei mais praticamente 1 ano. Tecnicamente, a cirurgia foi bem feita. Até onde eu sei, sim, né? Sim. E aí... Que eu sei lá, não tinha É. tanta tecnologia como hoje. E aí eu rompi de novo. Então, quer dizer, da primeira lesão eu não voltei ali com Sim, tu voltou com quase 2 anos depois. quase 2 anos. Aí jogo, volto a jogar e começo a ter problemas de lesão muscular. Tal. Aí o Palmeiras me compra. Aí eu chego no Palmeiras, pô, a gente começa a fazer um campeonato maravilhoso e tal. Aí rompi o ligamento da outra perna. Então foram 3 rupturas de ligamento. E o tratamento de recuperação da fisioterapia não é dinâmico igual é hoje, né? Então, assim, eu ficava dentro da fisioterapia, alguns amigos iam lá fazer alguma coisinha de manutenção, ultrassom, e saía. Embora. E eu ficava lá, pô. Um monte de parede branca, o fisioterapeuta muitas vezes ia lá assistir o treino, eu ficava lá sozinho olhando para as O quarto paredes. branco do Big Brother. É isso, uma cara. tortura. Aí você fazia meia hora de gelo, esperava 1h15, 1h20, fazer gelo de novo. E às vezes isso 2 a 3 vezes por dia. Por dia. Então eu ficava ali praticamente 4, 5 horas, assim, olhando pro branco e... Cara, e 3 lesões dessas, botando aí praticamente quase 3 anos sem jogar. Então, assim, minha cabeça foi... Não, é... Aí tive problema com meu pai, de saúde do meu pai, da minha mãe. Sim, aí enfim. tu junta tudo Junta isso dentro de uma tudo. Aí panela. um gatilhozinho assim... Um gatilho, quando tu menos espera, é um negócio que bate assim, explode. E como tu... esse papo é muito forte, assim. É muito, assim, importante, né? É importante. Eu entrevistei o Nilmar e ele falou de uma forma muito... Eu acho que ele estava num estágio bem abaixo, porque assim, eu não tinha Não, a tua capacidade... realmente era- Eu não tinha capacidade de conversar sobre isso. Igual acho que o Nilmar e teve outro jogador que eles falaram sobre isso. Eu conversei com o Cássio, que teve alguns momentos bem complicados também. Sim. E eu mesmo tinha uma resistência, porque eu vi os programas na televisão quando estava concentrado, fulano tá com depressão. Aí eu pensava, pô, o cara cheio de dinheiro, Rico, sempre a depressão, gente pô, que pensa isso, né? bobeira, cara, não sei o quê. E quando eu fui diagnosticado, assim, eu nem sabia, assim, na realidade. Ainda teve uma exposição maior, porque assim, Eu tô pra te dizer que tu foi dos primeiros a foi ter o primeiro. esse- E aí, o que aconteceu? Aí eu estava num processo de recuperação de uma das lesões e já com medicamento. E aí eu ia voltar a jogar. Uhum. E aí o Palmeiras chamou o laboratório para fazer um exame lá de antidoping para ver se o medicamento sim. era doping ou não. Se acusar. E aí eu fiz o exame lá no treino e tal. Ó, não é doping, tá liberado. Beleza, fui e voltei a jogar. No primeiro jogo que eu voltei a jogar na Vila, contra o Santos, eu fui sorteado. Fui lá, fiz meu pipizinho e tal. Aí demorava acho que 2 ou 3 rodadas ainda para sair o resultado. Eu tava na concentração para um dos jogos. Aí o diretor chegou lá e falou, Pedrinho, ó, bateu no quarto, ó, tem que conversar contigo. Eu falei, o que foi? Tu caiu no doping. Eu falei, como assim? Não uso droga, não bebo, todo remédio que eu tomo eu pergunto aos médicos. Não, cara, os remédios da depressão. Só que ninguém sabia, só quem sabia do meu caso eram os diretores, a comissão técnica, ponto. E os médicos, os jogadores não sabiam. E aí ele me tirou dali e eu já tinha uma coletiva, na mesma hora já comunicaram para a imprensa, eu tinha uma coletiva no centro de treinamento do Palmeiras. Para falar sobre um assunto que eu nunca falei com ninguém e nem sabia como Não, falar, e pô. esse assunto é de cunho pessoal, velho. E 2000, eu tô falando de 2000 e final de 2002, eu acho. Sim, cara, era um assunto... Porra, tu 20 anos imagina. atrás. Não, em absoluto se falava. Então, assim, e acabou que aconteceu
que a ignorância da doença, a falta de conhecimento da doença dos meus companheiros, me fizeram bem, porque assim, eles me tratavam como eu via a doença antes de ter. Tipo, tá Tá de sacanagem, tu? porra, mimizento, não sei o quê. E aquilo ali acabou porque eu já estava muito para baixo. Se eles me pegam, me falam assim, fica assim, não, eu acho que ia ser pior ainda. Então, como eles não tinham conhecimento, eles me Malhavam. sacaneavam, assim, mas eu já estava num processo de desmame, assim, dos medicamentos. Então, estava num período melhor. Mas aí abriu minha vida completamente, né? Em uma época que, pô, como é que você fala de depressão no futebol em 2002? Não. Assim, um ambiente muito resistente ainda. Raríssimo. E aí eu acho que eu fui o primeiro e tinha muita vergonha. E se você me perguntar, Duda, eu ainda tenho um pouco de vergonha de falar. Mas eu sei o quanto isso é importante. Porque numa live que eu vergonha fiz... do quê, cara? Sei lá, assim... Numa das lives que eu fiz na pandemia, eu recebi tantos relatos e um me marcou muito. De um menino que eu não sei agora, não vou saber porque foram muitos, que o pai dele se suicidou porque tinha perdido o emprego na pandemia e um moleque estava pensando na mesma coisa, entendeu? E através do meu relato ele acalmou o coração dele e tal. Então assim, eu sei que é importante falar disso, cara. Não, por tem mais que falar, que Seja assim me traga uma memória difícil assim, mas é importante porque eu sei que ajuda muitas pessoas. Assim. E em qual momento... É um assunto complicado mesmo, né? Sim. Em qual momento Porque o Nilmar me disse que nunca se sentiu curado, tá? O Nilmar me falou. Eu acho que vai de caso a caso. Eu não vou te perguntar se tu te sente curado, mas em que momento tu passou a se sentir bem? Então, Duda, eu tive uma atitude que ela não é responsável. Porque eu sempre treinei demais, né? Eu sempre fui um cavalo, assim, para treinar mesmo, de querer ser o primeiro, de me dedicar, de dormir cedo. Muito, muito profissional. E aí, quando eu voltei a jogar, eu comecei com 14 remédios. Eu acho que eu estava tomando 9, eu não sei os números exatos. Muito. E aí eu chegava pro preparador físico e falava assim, cara, eu preciso treinar, eu tô muito mal fisicamente. Aí o cara, que isso, Pedrinho, a gente tá treinando pra caramba, não. Mas eu me sentia cansado mesmo. E aí eu comecei a tentar fazer leitura. Falei, pô, preciso treinar mais, eu tô mal fisicamente. Ele, não, Pedrinho, a gente tá treinando, vai acabar se machucando. Tá treinando. Aí um dia eu cheguei em casa. Aí eu falei, cara, são os remédios. Isso que tá me cansando. Porque, pô, é muito pesado o remédio. Ah. E aí, só que eu estava muito melhor. Não dá nem para comparar. Eu estava muito melhor. Não estava nem perto do que foi o início da depressão. Cara, eu falei, cara, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu jogo futebol, ou eu cuido da depressão. Os dois não dá para fazer. Não, mas esse é um nível de consciência muito legal. É legal, mas é irresponsável, porque... Não, eu digo assim, então deixa eu tentar... Sim. Porque isso pode ter te dado o ânimo que tu precisava para dizer assim, tá na hora de eu jogar futebol. Sim, e aí eu peguei e não tomava mais os medicamentos. Tu achou, e isso para ti é um ato irresponsável? É irresponsável. Clinicamente pelos psiquiatras, sim. Mas, cara, isso é tu respondendo à doença. Sim. Tu dizendo assim, doença, valeu, obrigado, já não quero mais. Comigo deu certo, que eu quero dizer assim, comigo deu certo, mas é contraindicado. Tá, ok. Eu não indico ninguém a fazer isso. Sim, não parem de forma... Não, tem que isso aí é um processo de desmame normal. Claro, tem gente que vai tomar a vida inteira. E nesse momento eu falei assim, cara, eu não tomo mais. Não vou tomar mais, mas eu estava muito, muito melhor. Não dá para comparar, assim, eu estava com a consciência normal, praticamente. E aí eu parei de tomar. Só que tinha minha família em volta, né? Que acompanhou tudo que eu passei ali no dia a dia. Porque eu tô te falando de uma forma superficial. Não, mas tá... Eu não tô te falando como é que é no dia a dia a questão do sofrimento, do que eles viam, que eu ficava trancado, enfim. Não, deve os detalhes ter sido... muito, muito íntimos, assim. E aí eu tinha que fazer, como é que eu faço agora? Então, assim, eu pegava lá, separava todos os remédios, como se eu tivesse tomado, e ia enganando. Pegava, botava aqui assim, fingia que tomava, aí disfarçava, não sei o que, ia, jogava dentro da privada, aí dava descarga. E fui, até que minha família descobriu. E aí... Tomou um xixi da família. Tomei duro, mas assim, eu precisava, assim, reagir. Ou era para um lado, parava de futebol e tomava medicamento. Não dava para jogar. Assim. E agora, por ignorância, tu estava no Palmeiras ainda? Estava no Palmeiras. Porque... E eu sou muito... É bom deixar claro isso, porque assim, eu sou muito identificado com o Vasco, né? Exato.
Mas o Palmeiras... E o Vasco é o meu time de coração, assim, é o time que eu amo mesmo. Mas eu tenho um carinho enorme pelo Palmeiras e sou muito grato por tudo no Palmeiras. Foi o clube que nunca me atrasou um salário, foi um clube que me deu todo o respaldo no pior momento da minha carreira, assim, que foi a depressão. Um clube que eu tenho um carinho enorme e tenho um pesar de ter me machucado tanto, porque eu sei que eu poderia ficar marcado na história do Palmeiras. Assim. Ter ajudado ainda mais. Muito, muito. Eu poderia Lá tu pegou o Pedrinho junto. O Felipe junto. Não, o Felipe saiu, eu cheguei. Ah, tá. O Felipe saiu, eu cheguei. Ele foi por empréstimo. Ele ficou 6 meses, ele eu ficou acho. um pouco tempo eu lá. fiquei 4 anos e pouquinho. Ficou um bom tempo lá. Mas aí tu consegue tocar a tua carreira, mesmo que de forma irresponsável. Mas aí o futebol volta a ser a tua vida, né? Sim, aí eu passo por um processo de joga, machuca, joga, machuca, joga, machuca. Aí no final de 2005, na realidade o meu contrato acabava no meio de 2005, e aí chegou um diretor lá, seu Palaia, e ele me adorava e quis prorrogar até dezembro. Aí eu prorroguei até dezembro de 2005. Mas aí chegou um treinador, e aí eu comecei a ter problema com ele. E aí um time da Arábia, o Al-Ittihad, através do Tcheco, eles precisavam de um meia. E isso foi o Tcheco que me falou, que eles pediam um meia. O Tcheco olhando uma revista famosa aqui que tinha, não sei se pode falar o nome, Placar. Porra! Eu olhando, ele, viu meu nome, Pedrinho, cara, esse moleque é bom, não sei o quê. Aí entraram em contato e eu fui pra jogar o Mundial. Só que o time árabe, o Mundial que São Paulo foi campeão. O de 2005. Só que Mas eles... o Tcheco jogou contra o São Paulo. Jogou, pô. Mas tu tava lá com o Tcheco. Eu tava lá, fui pra Arábia Saudita. Então tá. Achei que tu aí a gente pediram indicação para substituir o Tcheco. Não, era pra jogar junto. Jogar junto. Aí Legal. fomos pra Malásia, fizemos uma pré-temporadazinha, aí fomos pro Japão. Aí chegou lá, os árabes me inscreveram na FIFA, mas não me inscreveram na Federação Saudia, porque eu fui só pra disputar o Mundial. E aí eu não joguei o Mundial. Foi, olhou, viajou, mas não... Aí volto, aí inicio o ano de 2006 no Fluminense. Tu... Aí tive um ano muito ruim no Fluminense de lesão. Ali em 2006, quando acabou 2006, eu falei, vou parar, não aguento mais. Era uma lesão atrás da outra. Eu achava assim, o problema sou eu. E as lesões eram musculares. Musculares, aí passou a ser muscular. Que é o reflexo das lesões. Exatamente. Aí eu comecei a falar assim, cara, o problema sou eu, não posso mais jogar futebol, não dá. Aí o Vanderlei me liga, Luxemburgo, vem pro Santos. Eu lembro que aí eu fui pro Santos. Aí o Filé me perguntou assim, quando eu entrei lá, ele falou, tá com alguma lesão agora? Eu falei, não. Aí ele vai, me faz uma avaliação, olha o meu quadril, fala, você tem um desequilíbrio no quadril, e automaticamente uma perna fica mais tensionada que a outra, como se estivesse mais curta que a outra, e com o passar do esforço, como uma vai esticando e a outra está aliviada, essa aqui vai esticando, uma hora arrebenta. A gente vai alinhar teu quadril toda vez antes do treino, a gente vai, se ele está assim, a gente vai botar certinho. Quiropraxia. E foi botando. No ano do Fluminense eu joguei, se não me engano, 19 jogos no ano. No Santos eu joguei em 2007, um ano depois, 59 ou 60 jogos, campeão paulista. E aí eu vi que o problema não era meu. E aí tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que fala assim, cara, eu perdi praticamente 6 anos da minha carreira aí me culpando, que eu era bichado, de tanta coisa que eu vi, que eu era podre, que provavelmente eu nasci com algum problema, e na realidade o problema não era meu, cara. Eu tive a prova aqui com 30 anos, voando, no tanto que eu saí dali e fui pro mundo árabe de novo. Cara, por uma... Não é ignorância não, mas assim, por algum especialista que de repente tu parou e conseguiu. Esse se tornou meu grande amigo, filho. É assim, um cara que sabe muito, muito, muito. Tá no Fluminense, né? Até hoje ele tá no Fluminense? Não, óbvio que ele não ficou, porque ele passou até pelo Grêmio uma época. Sim. Acho que quando... No Grêmio, não sei se ele teve no Grêmio. Acho que quando o Luxemburgo foi lá, acho que ele foi lá também. Ele acompanha... Por gentileza, Pedrinho, se tu quiser... Eu não sei como é que é a tua alimentação quanto churrasco. Eu vou na proteína. Fica aqui, ó. Aqui, ó. Pode pegar a proteína. Obrigado. Hoje em dia, devido a toda essa conversa que nós tivemos, a alimentação hoje é algo especial para ti. Tu cuida, é regrado, tem um cardápio, eu vi que tu toma as tuas proteínas, que tu fala, as cápsulas e tal. Como é que é daí? Então, hoje eu faço reposição hormonal, e tomo suplemento e treino demais, assim, eu sou viciado em treino. Eu acho que tem um porquê também
É assim, eu escutei muito tempo, Duda, muito tempo. Podre, frágil, canela de vidro. Mas eu escutei isso com muita frequência e em jornal, né, impresso ali, informação de muitos, não todos, é bom deixar claro, né? O meu amigo Lédio Carmona, grande abraço para ele, até falou, pô, não são todos, é verdade, não são todos. Alguns jornalistas me machucaram muito, assim, né? Podre, bichado, ganha muito e não joga, tá? Então, assim, eu escutei muito. Sabe decora quem te xingava. Sei. Então, assim, isso aí me machucou muito. Eu acho que entrou eu falo isso, acho que entrou aqui, cara. Tu é fraco. E aí, cara, quando eu parei de jogar, eu comecei a querer treinar. Não tem nenhuma dúvida. E aí eu treino, assim, muito, assim, passo 4 horas, não 4 horas treinando, eu passo 4 horas na academia, que eu chego, tomo café, fico 1h30 lá, conversando, não sei o quê, aí treino pra caramba. Sim, aquilo virou uma rotina. Virou a minha terapia. E por isso que eu tô dizendo, Tchê, é óbvio, meu, que a academia é a tua terapia, não tem nenhuma dúvida. Eu sei que ali é a minha válvula de escape. E para até algumas frustrações, assim, de carreira, assim, enfim. E a endorfina faz muito bem. Tchê, eu me identifico muito contigo porque eu era bem gordinho quando era piá. E hoje em dia, começo a achar, comi não sei o que, no dia seguinte, corro mais do que eu tô correndo. Treino mais do que eu corri, vou nadar, vou jogar bola, vou jogar futebol. Eu tenho certeza, já conversei na terapia com o Pedrinho, então tu vai sair daqui, nós vamos... Isso é resquício de de um trauma, sei lá, os caras me chamavam de gordo quando era no colégio, sabe? Sim. Certamente, é resquício desse trauma que tu teve, que eram os jornalistas escrevendo coisas, né, pra ti. Fazer analogia, assim, por exemplo, quando eu tava no Fluminense, e na época tinha um patrocinador e alguns jogadores especificamente recebiam 95% do seu salário desse patrocinador e eu era um deles. Uhum. E os 5% o clube pagava. E outros jogadores recebiam 100% do clube e não recebiam nada do patrocinador. Uhum. Isso, teoricamente, era um erro, né? Uhum. Teoricamente não, na prática. Porque como é que pode eu tô com o salário em dia e você, meu companheiro, tá com 3 meses de salário atrasado? Não tem como dar certo. E eu machucava muito. E tinha um cara que era setorista, que cobria o Fluminense. Cara, ele botava no jornal, assim... O que dá para botou meu salário, o que dá para fazer, mas ele fazia assim umas compras com referências muito, sabe, debochando assim demais, tipo, dá para comprar não sei quantos óleos de peroba para passar na cara de pau dele de ainda querer jogar futebol. Meu Deus, dá para comprar não sei quantos galhos de arruda para fazer mandinga para ver se ele não machuca mais. Era desse tipo assim, cara. Tanto que eu parei de falar com a imprensa uma época lá no Rio, aqui no Rio, né? E aí, depois eu falei, cara, os outros não podem pagar por ele. Tá? E aí voltei a falar com a imprensa. E hoje ser imprensa, tu acha que a maneira com que tu não é um repórter, tu é um comentarista, mas a maneira que tu comenta certamente também é reflexo do que tu sofreu. Muito. Eu sou muito cuidadoso, assim. Criticar é muito ruim, né? Por mais que essa coisa de crítica construtiva, ela tem um leque de observações, assim. A crítica que eu digo de uma forma geral, seja ela boa ou ruim, quando a nossa função de avaliar, que teoricamente é uma função mais fácil, né? Porque normalmente nós somos engenheiros de obra pronta. Sim. Parece que você sabe tudo e o cara que está lá no campo não sabe nada, né? Então, assim, já é delicado, né? Porque, assim, se eu fosse o outro, eu fazia isso. Se eu fosse o outro, eu faria isso. Sim. Então, assim, agora, quando é do trato pessoal, fulano não está jogando bem ou fulano não está jogando mal, jamais eu vou fazer o que muitos fazem. E me machuca, eu só não falo para preservar mesmo. Mas tu tem colegas, né? Que tu entende que tu não precisa dar um nome. Eu sofri isso, assim... E são pessoas que não trabalham na minha emissora, na emissora que eu trabalho, trabalham em outra emissora, que eles brincam de apelar, cara. Eles brincam de apelar. Eu não sei se eles necessitam disso para poder continuar no mercado, cara, ou se eles são pessoas ruins mesmo, porque não é possível que ele não pense que o cara tem uma mãe, uma esposa, uma filha, que vai estar ouvindo aquilo ali, cara. Do jeito que o cara fala, não pode vestir a camisa, joga nada. Pô, cara. Uma vez o Sobis me falou isso, eu comecei a trabalhar há um tempão atrás na imprensa
E eu fazia um programa na Gaúcha chamado Sala de Redação, que é bem conhecido, um debate diário. Trabalhei por bastante tempo. E aí eu lembro quando logo começou o Sobe, ele falou assim, cara, eu falo isso sempre, toda vez que tu fizer uma crítica, sempre imagina a família da pessoa ouvindo. Eu tenho certeza que vai mudar a tua percepção. E aquilo meio que me norteou, assim. Então eu criticava, porque era a minha função na época, mas eu dei muita sorte que eu peguei uma fase muito boa, e eu sendo identificado com o Grêmio, então era muito fácil, porque, o Grêmio eu peguei ali de 15 em diante e saí da rádio antes do Grêmio cair. Ou seja, eu peguei o filé mignon. E ele dizia muito isso, cara, isso eu levei comigo. E eu tô vendo tu falar praticamente a mesma coisa. Porque, Duda, assim, E hoje, às vezes, eu sou criticado porque eu não faço o que eles querem que... Os caras acham que tu é passador de pano, que eles falam as coisas assim? Acho que não é nem isso, porque Mas assim, eu tenho uma opinião, eu nunca fico assim em cima... A única coisa que eu gosto de ficar em cima do muro é assim, quem vai ganhar o jogo? Cara, porque o jogo, o mais fraco pode ganhar, quem é favorito? Eu não gosto disso, isso pra mim é muito superficial. Sim. É muito falar assim, o fulano é favorito. Time tal é favorito. Isso pra mim é muito, muito vazio. Uhum. Eu não gosto, assim, de ficar no raso, sabe? Mas quando os guris lá da Sport TV, enfim, da Globo lá, te perguntam, como é que tu... Ou eles já sabendo nem te perguntam? Tem quadros que eu me posiciono. Vai ter favoritômetro, a gente vai lá e eu dou minha posição. Mas eu digo assim, quando se trata de uma avaliação do jogador, eu vou avaliar. Não estou falando que eu esteja certo, mas eu vou avaliar. Mas eu não vou. Se eu tiver que fazer uma crítica de qualidade de jogo, eu não vou falar que o cara é ruim, que o cara não pode vestir a camisa. É isso aí. Eu vou falar, nesse jogo ele estava um pouco abaixo tecnicamente, ou então, ele está num degrau abaixo dos seus companheiros. Fase boa no momento. Cara, tem diversos caminhos que você pode seguir para... Não é uma resenha que eu estou com amigos íntimos que, Sim, de repente, a conversa não vai sair dali. Eu estou numa televisão onde os pais estão ouvindo. Responsabilidade. Responsabilidade, com o cara mesmo, cara. Eu sofri isso, eu não vou fazer isso. Eu não vou sair de um padrão de respeito ao ser humano, independente da profissão. Não vou. E tu acha que foi isso que te fez ser eleito o melhor comentarista entre os jogadores? O que me deixa feliz é que, assim, eu não fui só entre os jogadores. Eu fui também da CESP. Uhum. Entre os cronistas esportivos. Então, eu fico tranquilo. Eu não votei, mas eu estou votando agora, porque eu já falei umas 12 vezes para ele. Então, eu fico tranquilo. Se fosse só dos jogadores, eu também ficaria feliz, porque tem diversos outros jogadores que são comentaristas. Mas eu acho que eles não se prendem só à questão de respeito, porque tem diversos ex-atletas que são respeitosos. Eu acho que juntou as duas coisas, o conteúdo que eu tenho procurado entregar e o respeito com que eu avalio. E não vou mudar. Nem que eu pague um preço por isso, eu não vou mudar. Mas o que seria pagar o preço por isso se tá dando certo, né, entrar numa fantasia que os caras fazem que... Por exemplo... Mas eu acho que tu tá na emissora eu tenho amigos que... Não, a minha emissora... Não, então, por isso que eu tô dizendo, a Sport TV, ela é uma especializada, ou seja, sim. Quem tá olhando lá quer ver... Eu digo que é uma galera muito mais de fora, sabe? Sem dúvida, que se mas sente, essa bolha aí tá... Que se sente, e às vezes plataforma digital, enfim, sim, que se sentem muito mais incomodados. Por quê, Duda? Eu acho que eu sei o que tu tá querendo dizer. Não, tem um amigo meu que toda hora ele... Amigo meu não, assim, conhecido, que ele apresenta o programa. Enfim, toda hora ele gosta de dar uma pancada na questão das nomenclaturas modernas. Uhum. Tá. Uhum. Cara, ele não pode fazer o trabalho dele do jeito que ele faz. Eu não concordo com nada do que acontece no programa dele. Nada. Uhum. Cara, mas eu não vou na minha rede social falar assim, porque aquele linguajar lá de boleirão de 1915 serve pra nada, hoje é um desserviço. Não falo. Aí o cara vai, todas as vezes que ele pode, ele vai lá e alfineta quem tá entrando com uma nomenclatura que não é invenção minha. Se você for nos clubes conversar com o Abel Ferreira, é isso que ele usa. Se você conversar com o Guardiola, é isso que ele usa. É o que o futebol te pede hoje. Então, assim, eu não inventei nada. Eu entrei na comunicação querendo mostrar um conteúdo que eu estudei. Eu quis mostrar assim, eu posso estar aqui porque eu fui jogador, mas eu não vou permanecer aqui porque eu fui jogador.
Se tu vai ficar, se tu seguir sendo Cara, dando então resultado, assim, né? não tô Se tu não falando, der resultado, não tô eles vão falando te que é bom, agradecer. que é ruim, assim, mas é o conteúdo que eu gosto de entregar. Eu quero fazer com que aquele torcedor que de repente não tenha uma leitura do jogo da forma que o jogo te pede hoje, eu quero fazer ele se sentir incomodado. Eu quero fazer ele que ele fale assim, cara, não tô entendendo. Cara chato esse Pedrinho. Eu quero fazer ele, toda vez que ele me vê, eu quero que ele pense isso, até ele se incomodar e tentar entender o que eu tô falando. Eu sei que a comunicação é fazer com que o outro entenda, não importa a forma que você fale, o outro tem que entender, isso é comunicação. Mas eu não posso deixar esse cara que está em casa distante do que é a realidade do jogo, porque ele está assistindo o jogo em 2023 com uma avaliação de 1990. Então ele está ali, o fulano pega pouco na bola, que é o que a gente falou. Não tem raça, time sem vontade. Aí a torcida vai e grita, vergonha, time sem vergonha. Por quê, cara? Os caras estão lá correndo, eles confundem falta de intensidade com falta de vontade, que são coisas parecidas, mas não tem nada a ver. Porque quando está desorganizado, parece que os caras não estão correndo, mas ali é falta de intensidade, porque a intensidade parte de um princípio de organização. Se todo mundo sabe o que tem que fazer, você demonstra intensidade naquilo, porque todo mundo sabe onde tem que correr. Quando tu não sabe, tu vai para lá, eu vou para lá, outro vai para lá, parece que tá uma bagunça, o time não tá correndo. Correndo errado. Correndo errado. E aí os caras falam, fulano não tem vontade, o time tá sem vontade. Cara, eu não posso acreditar que você vai apresentar o programa assim, hoje eu vou apresentar o programa sem vontade nenhuma porque eu quero ser xingado na rede social. É a mesma coisa o jogador entrar. Hoje eu vou entrar no Maracanã porque eu quero ser vaiado. Eu quero que todo mundo fale assim, eu não corri hoje. Cara, é uma questão de lógica, assim. Então é isso, eu vou plantar a minha sementinha lá. Se vai ter continuidade ou não, mas eu vou tentar plantar. Não, mas no momento em que tu tá sendo... esse feedback tá chegando e ele sendo positivo, o teu trabalho tá sendo bem feito. Não foi na Copa agora que eu acho que eu tava vendo tu comentar? Tu tava, né, no Catar, não tava? E aí acho que os caras começam a sair, vem tudo atrás de ti. Foi o Neymar e o Thiago Silva. Foi, não foi? Tava ao vivo, tava ali né? Eu tava vendo né, o Pedrinho. E tu tava com quem, Pedrinho? Tava eu e a Karine. Acho que era a Karine. Aliás, se formou comigo na Famecos. Karine, gente boa pra caramba. Aí tava tu e a Karine e isso aí, eles começaram eles estavam aquecendo, aí o Neymar veio e falou comigo e depois o Thiago. O Thiago eu joguei com o Fluminense, né? Tá. O Neymar não, o Neymar é um pouco mais jovem. Mas enfim, isso pra mim é o melhor feedback. Sim. Eu não tô dizendo que tu tem que agradar aos caras, mas eu tô dizendo que tu tá conseguindo criticar ele, porque ele... Sim. Né, eu recebi esse feedback, Duda, do Atlético Mineiro. Por exemplo, eu parei lá depois do jogo que o Atlético foi campeão. E aí veio o Hulk, eu nunca joguei com o Hulk. Veio o Tietê, eu nunca joguei com o Tietê. Veio o Diego Costa. Na época. Então, vieram praticamente todos os jogadores. E o Tietê, quando ele vai ali para entrevista comigo, ele fala para mim, você me criticou, mas você critica na bola. Ele não falou, pô, Pedrinho, obrigado por aliviar. Não, ele falou, você critica. Você me criticou pra caramba. Mas você que me criticou na bola, por isso aqui eu tô te dando os parabéns. Então, assim, o cara não fica chateado. E nisso, nesse ponto de crítica, quando um colega teu de profissão te critica, isso é o que pra ti pega... Eu acho falta de ética. Eu acho falta de ética, falta de respeito. E normalmente eu respondo, tá, Duda? Mesmo às vezes tomando puxão de orelha. Tu respondeu 2 vezes. Que eu me lembre aqui rapidamente. Mesmo assim eu respondo. Porque eu acho muito desrespeitoso. E as pessoas falam assim, não, se você responder, você vai estar descendo para discutir. Primeiro que eu não estou descendo, que eu não me acho que estou acima de ninguém. Então eu não estou descendo para lugar nenhum. Eu só te falei que eu achava que tu não precisava dar palanque, entendeu? Mas sim, mas eu entendo. Não estou dizendo que tu desceu tal eu nível. Entendo. Esse cara... Sim, eu entendo quando as pessoas... só a bolha da pessoa, segue o teu jogo. Eu entendo quando as pessoas falam isso, Duda. Entendo mesmo. Até porque, quando eu dou a resposta, pode ter certeza que essa pessoa tá nem aí. Ela tá adorando que eu responda a ela porque ela sobrevive disso. É por isso que eu digo, cara... Sim, mas ela também sai de uma zona de conforto. Porque é muito fácil ela ficar atacando e não ter resposta. Quando eu dou uma resposta, ela também vai ver como é que é o outro lado, entendeu? Ela que eu digo a pessoa, mas ela também, porque tive o problema com a Mili Lacombe. Então, assim, ela também vai sentir o outro lado. Cara, porque entra numa esfera, caraca, tu recebeu o prêmio, tu não recebeu, cara, o que eu tenho que ir lá
falar de você, cara. Sabe? Dar uma opinião. Se o que eu tiver a falar pra você, eu vou falar positivo, cara. Pô, Duda, parabéns. Não, aí teu programa é ruim, eu vou lá, pô, cara, que programa. Caraca. Pô. Eu também não consegui entender. Essa crítica especificamente, eu não consegui, de verdade. Sim, Às vezes, cara, tu não discordar a outra treta que tu teve, foi em meio ao jogo, né? Uhum. O outro comentarista foi lá e botou na rede social dele, dizendo, pô, não sei... Porque, assim, as pessoas... A verdade, ela é difícil de ser assimilada, Duda. O cara que é comentarista e jornalista, né? Não todos, mas na questão desse episódio, se você perguntar se você conhece o fulano, aí o cara vai lá, fulano foi contratado, o cara vai lá, tem que fazer o estudo normal, né? Fulano joga de ponta direita, blá, 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 blá. Uhum. Cara, isso é uma pesquisa, isso não é conhecer. Isso é perfeito, também acho. Isso é uma pesquisa. Então, por exemplo, eu fui perguntado esse dia no programa do jogador que o Corinthians contratou agora, que é do São Bernardo. Uhum. Pedrinho, você conhece o fulano? Não conheço. Qual o problema? Ah, mas é comentarista, tem que conhecer. Não, né? Tem 300 trilhões de jogadores no universo, eu não conheço. A partir de agora, ele está no Corinthians, eu consigo acompanhar de uma forma mais próxima. Eu posso saber pesquisar as características. É um canhoto que joga pela direita, blá, blá, mas eu não conheço o jogador para avaliar como é que ele é. Então, assim, as pessoas têm muito... Elas acham que tem que saber tudo. Não, eu acho essa tua transparência... É falta de humildade, cara. Então, por isso que eu falei, essa tua transparência é maravilhosa. Fui perguntado, você conhece? Não conheço. E não vejo isso. Nossa, vai e não conhece o cara. Não, se você quiser o quê? Ah, joga no São Bernardo, ponta canhoto que joga pela direita. Não é isso que eu tô falando. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Ah, quando tinha a questão de Vasco e tal. Ah, você conhece o Vasco? Conhecer o Vasco qualquer um conhece. O cara vai lá, joga a história do Vasco, vai saber tudo do Vasco. No tanto que a primeira coisa que as pessoas falam assim, não, o Vasco foi construído pelos próprios funcionários. Sim. Foi o primeiro time a dar oportunidade para os negros, blá, blá, blá. Todo mundo sabe a história. Agora, conhece? Não, conhecer é diferente. Conhecer é muito mais íntimo. Tu conhece o Vasco. Exatamente. Então, assim, além de você saber a história, conhecer. Você pode saber a minha história, Dudu, mas você não conhece. Eu não te conheço. Você sabe a minha cor preferida? Não. Você sabe quanto é o calço? Não. Então você sabe a minha história, mas você não me conhece. Perfeito. Então é mais ou menos isso. E as pessoas ficam, parece que elas têm que saber tudo. Senão demonstra fragilidade. O comentarista, ele... Hoje, sendo comentarista, tu acha fácil o teu trabalho? Não, eu acho difícil. Mas tem gente que acha que é fácil. E respeito muito, cara. Respeito muito. Se tu respeita a tua profissão, né? Tipo assim, respeito, cara. Eu respeito. Respeito muito os jornalistas, cara. Porque para eles assim, às vezes eles pagam um preço por não ter jogado e isso é muito injusto. Porque, assim, como eu posso te falar, eles acrescentam muito para mim hoje. Eu aprendo muito com muitos companheiros que estão ali comigo. Lédio, PC, Losetti, Mansur e diversos outros. Até o PVC estava há pouco tempo. PVC, que é um estilo de histórico, assim. Eu aprendo demais, cara. Eu acho que, assim, é a humildade das duas partes. Eu sempre falo isso, a junção do ex-atleta com o jornalista, eu acho que é uma junção perfeita. Desde que os dois tenham humildade para entender que um precisa do outro. Quando o cara acha, porque jogou, sabe mais que o jornalista porque estudou, sabe mais que o atleta, eu acho que é um caminho horroroso para os dois. Mas tu fez comunicação? Eu fiz cursos, né? Eu fiz as licenças de treinador da CBF, licença B e licença A, fiz curso de gestão esportiva da CBF e fiz um curso de jornalismo no IBMEC. Como eu tenho só o 2º grau, eu teria que fazer uma faculdade. Sim. E aí, faculdade eu demoraria praticamente 5 anos para ter uma formação acadêmica. Então, eu comecei a dar tiros nos cursos, né? Para chegar com conhecimento, mesmo que eu não seja de formação. Porque tu tem uma capacidade de comunicação muito boa. Acima da média para um jogador de futebol. Porque tu foi jogador e tu nunca vai deixar de ser. Então, né? E tu vê, o Roger é um cara que também se comunica super bem. Assim... É impressionante como há jogadores com esse perfil que conseguem, né, construir essa carreira de comunicação. Vários outros aí. O Roger até, não sei se ele ainda é comentarista, mas, porra, ele se arrisca a apresentar. O apresentador já é um jornalista. Ele tem um dom muito,
muito forte, assim, da comunicação, né? Ele faz com muita naturalidade. O Roger é muito bom apresentador, muito bom comentarista. Tem muito potencial. O Caio também. O Caio muito também. Potencial. Também é apresentador. Consegue ter essa naturalidade. Que é difícil, não é fácil não. Eu vejo os caras assim apresentando, é difícil. Como é que foi o convite para ser comentarista? Eu tava chegando pra fazer o Bola da Vez na ESPN. E aí a Globo te chamou. Não, meu telefone tocou. Grande Paula Pitanga, que hoje não tá mais com a gente. E o GG, que tá lá ainda com a gente. A Paula me ligou, se identificou. Pô, Pedrinha Paula, tal, não sei o quê. Pô, queria conversar com você. Eu falei, Paula, beleza, eu tô chegando aqui pra gravar o Bola da Vez. Ela, o quê? Ah, não, só vou gravar. Não, então eu tenho que conversar contigo. Já fez a proposta por telefone, que ela ficou com medo de eu participar do Bola da Vez. Se chamarem. E aí ela já fez, eu falei, não, fica tranquila que eu vou gravar o Bola da Vez e volto pro Rio de Janeiro e a gente almoça. Aí a gente almoçou e aí a gente era um acertou. desejo teu ou tu não te imaginava? Não, cara, não imaginava. Assim, eu já tinha feito Band em 2014. Sim. Mas aí acabou a Band e eu comecei a fazer os cursos, né? De treinador, de gestão. Eu comecei a querer adquirir conhecimento mas eu não esperava que voltaria, assim, que eu voltasse para comunicação e no potencial assim tão forte de Sport TV. Tu te destacou muito rápido. Sim. Assim, o que eu acho, Duda? Quando aconteceu alguns problemas sempre foram com pessoas de fora, o que eu acho que aconteceu? São pessoas que praticamente passaram 20 anos ali, falando muito sobre o futebol, dominando muito, né, a matéria, né? Até porque o futebol era menos complexo em termos de avaliação. Sim. Então, assim, e a gente sempre se sentiu muito dono do futebol, né? O brasileiro sempre acha que é dono do futebol. Assim. E quando você percebe que vai chegando uma situação diferente e você olha para aquilo ali e você, opa, tô perdendo o domínio dessa matéria. O que é isso? O que esses caras estão falando? Que ferramentas são essas? Sim. E aí, normalmente, essas pessoas atacam, né? Porque elas querem destruir aquilo ali, que aquilo ali não pode crescer, porque aquilo ali, se aquilo ali crescer, mata ela aqui. Então, ela vai sair de uma zona de conforto. Então, ela tenta acabar com aquilo ali. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. E acontece com algumas pessoas. Por isso que, assim, às vezes eu sou atacado pela forma moderna que eu avalio, pelas nomenclaturas que eu uso, que eu não inventei nada, são coisas que são da atualidade e eu quero passar o que está acontecendo da atualidade. E às vezes eu sou atacado por isso, porque imagine se esse negócio realmente entrar. O que essa galera aqui que está na zona de conforto faz? Ah, não. Então, assim, eles querem destruir, e tem muitos treinadores que pagam preço por isso também, cara. O Fernando Diniz, eu faço questão de citar o Fernando Diniz. Pô, se é apaixonado do Diniz, sou. Pelo jogo dele, sou. Não vou deixar de criticar, que é a minha função. Mas sou porque, assim, ele não está nem aí se ele vai perder o emprego, ele vai fazer o que ele acredita, mas ele paga um preço por isso. Você pode olhar o peso da derrota do Diniz, cara. Ele é sempre maior que o dos outros. Sempre. Ele ganha 15 jogos, perde 3 seguidas, falando que esse jogo aí não serve pra não nada. serve pra nada. O Diniz, se ele tivesse... Se o entorno tivesse um entendimento maior do jogo, ele seria muito valorizado. Muito valorizado. E a gente fica, não ganhou nada. Não vai mudar nada pra mim, Duda, juro. Se o Diniz amanhã bate campeão carioca, bate campeão brasileiro, não muda nada do que eu penso do jogo. Se o Neymar for o melhor do mundo, vai mudar a tua opinião sobre o jogo do Neymar? Não, vou seguir achando ele um craque. Pra mim é gênio. Eu só vou adorar que ele ganhou. Não muda nada. A gente só vai falar assim, pô, ele poderia ser melhor do mundo 80 vezes. A gente pode ver como é que foi a trajetória, mas o jogo dele não muda nada pra mim. O jogo do Diniz não vai mudar nada. Se o Diniz bate campeão carioca amanhã, esse jogo do Diniz, cara, ele faz esse jogo há 10 anos. Há 10 anos. Então Lá do Audax, lá, ó. Não muda nada a avaliação do meu jogo do Diniz pra ele ganhar. E as pessoas se sentem seguras de elogiar quem ganha. Porque pra mim, como comentarista, é muito mais fácil pra mim, por exemplo, quem que você quer na seleção? É mais fácil você pegar um cara cheio de títulos ou falar assim, porra, eu como comentarista, eu quero o Diniz. Porque eu vou ter que arrumar 500... Tu tem falado isso, né? Eu vou ter que arrumar 500 mil argumentos. Porque ele não tem título. É verdade. Agora, para defender esse aqui que tem 200 títulos, eu não... Não, o cara fácil. é campeão brasileiro, da Libertadores, blá, 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 blá. É, pior que é verdade, meu. Isso é uma
Isso é uma maneira de segurança mesmo. Sim. Tu poder elogiar o cara que é mais fácil de elogiar. Um grande exemplo. Você que está do meu lado. Você está numa grande TV? Não. Não. E você deixa de ser melhor do que quem está lá? Para mim, não. Não muda nada. Eu posso te botar no mesmo rol dos cronistas que estão lá, sejam eles acadêmicos ou ex-atletas. Não é porque um está na Globo, na ESPN, que é melhor do que você. O teu conteúdo me diz muito mais sobre você do que o status. Então, assim, não me diz nada se o Diniz não vai ganhar o Carioca. Mas é o conteúdo dele que te diz. É o jogo dele. Se você perguntar qual... Sim, fazendo um paralelo, né, Sim. entre a gente. Se você perguntar, o Abel Ferreira para mim é um cara espetacular, pode estar na prateleira de assumir a seleção, é um time que compete muito, é um time sempre regular, e o Diniz é o cara do jogo que eu acho que eu mais acredito, que mais se aproxima de potencializar a individualidade da seleção brasileira. Então, tá nessa caixinha aqui, que são jogos totalmente diferentes, né? Pois é. Aqui é um cara que eu acho que ele extrai a confiança do jogador de uma tal maneira para acreditar naqueles processos que ele aplica ali. E esse aqui faz isso tudo também, mas com um jogo que potencializa a individualidade de uma tal maneira. Ele fazer o que ele faz. Tá, hoje em dia o Fluminense está bem consolidado, mas ele fazia exatamente esse mesmo jogo. Não, mas vamos lá. Essa discussão é maravilhosa. Não, Esse mesmo time, Samuel era xingado pela torcida, Manuel era xingado pela torcida, o Ganso, os caras, coitado, assim, falando um monte de besteira do Ganso, o Arias não servia para nada, o Caio Paulista que saiu, assim, teve um período ruim, mas chegou a ter um período bom no Fluminense. O craque do time era o Iago. Isso. Ele chegou lá, pegou todos esses jogadores que a torcida queria matar, no bom sentido, se existe bom sentido nisso, e potencializou o jogo desses caras. E o Iago, que era o cara, nem foi utilizado. Então, assim, hoje você olha pro time do Fluminense e fala, caramba, o Samuel, o Manel... Não, esses caras a torcida queria que tivesse fora do Fluminense. Cara. Então ele potencializou. Eu sempre digo que ele transformou um time, nota 6 em nota 8,5, nota 9. Aí quando esse time tem uma queda e volta a jogar nota 6, nota 6,5... Olha aí, ó. Isso é pra nada. Só que a nota 6, 6,5 era daquele time. Ele que potencializou isso. Aconteceu isso no São Paulo com ele, cara. Mas tu conversou já com ele? Essa resenha, todo esse conhecimento é só de ver ou também de conversar? Não, cara, é só assim, eu já tive a oportunidade de conversar, mas essa avaliação é de ver. Sim, de ver. É de ver. Não é que às vezes, como a gente falou desse ver e conhecer, às vezes poder conversar com ele te faz conhecer um pouco mais dos conceitos. O sistema é muito ruim, Duda. O sistema, assim, que eu digo assim, o entorno é muito ruim. A gente vai partir para, por exemplo, você acha que um diretor, às vezes, ele quer mandar um treinador embora? Mesmo o cara não tendo resultado, mas ele tá vendo, pô, esse cara é bom, cara. Mas já vi muito disso. Às vezes ele é obrigado a mandar, porque a torcida tá falando que vai matar a família dele. Não, e ele precisa dar uma resposta, dar uma cabeça, porque senão não tem resposta. Porque assim, a gente fala assim, pô, o cara não podia ter mandado o cara embora, tinha que dar tempo, mas a torcida tá ameaçando a família dele de morte. Então o sistema não favorece. Por isso que assim, os gestores estão desprotegidos, os atletas estão desprotegidos, os treinadores estão desprotegidos. Eu acho que a gente cria ciclos de treinadores conservadores porque o sistema não possibilita que eles sejam mais ousados nos seus processos de treinamento, de serem mais ofensivos. Porque eles pensam assim, pô, se eu for ofensivo, teoricamente vai exigir muito mais de mim. E eu posso perder o emprego se eu... E, teoricamente, para você fazer os ajustes quando perde a bola, quando você é muito ofensivo, que você tem que levar muita gente à frente, demora um pouco mais. Você pode tomar 3, 4 pancadas. E aí a derrota vai... E aí a pressão da torcida no diretor vai fazer com que mande ele embora. Então ele prefere muito mais um modelo de jogo conservador e que ele vai conseguindo resultados já que ele sabe lá como. Tem um comentarista no estado, o Guerrinha, que eu adoro, que era meu colega, que ele diz isso. Cara, os treinadores, eles jogam dessa forma muito mais conservadora por medo de perder o emprego. Mas é exatamente isso. Porque se ele tomar 2, 3 pancadas, ele vai perder o emprego. Porque a torcida vai rechear, porque a empresa vai reclamar, e o diretor tem que dar uma resposta. É isso. Então, geralmente, ele vai seguir fazendo aquele feijão com arroz ali, saindo uma vez, então, esse sistema é muito ruim, cara. Acho que chegamos numa conclusão. E, vou te dizer, o Guerrinha, esse comentarista, meu amigo, ele é das antigas. E vocês falaram a mesma coisa com linguagens diferentes. Sim.
Mas igual, eu achei fantástico, cara. É porque, assim, para mudar o sistema, e eu não tô aqui para isso, mas... Mas tu é um agente para poder... Agente, Sim, né? e eu recebo fazer... eu recebo muitas mensagens sobre isso, assim, cara, você está sendo uma sementezinha... Exatamente. Que é para as pessoas refletirem sobre isso, cara. Porque, Duda, assim, hoje está na modernidade de que você tem que ser forte para tudo, né? Uhum. Não, eu não ando com gente fraca, eu sou vencedor, eu isso e eu aquilo. Pô, se todo mundo pensasse assim, cara, eu tenho uma compaixão. Se você, de repente, está num momento de fragilidade, você precisa de mim. Eu penso um pouquinho diferente. Eu vou tentar fazer com que você seja forte. Eu não ando com fraco. Pô, então beleza, então o cara vai abandonar o cara? Então, assim, Então todo mundo quer se mostrar muito forte. E eu acho que, assim, as pessoas estão com medo de mostrar que elas são frágeis, assim, de ter momentos que você precisa de... E eu acho que a comunicação, ela tem um papel fundamental que muitas pessoas não conseguem entender o poder que elas têm na televisão de informar, e aquilo vira verdade para a maioria das pessoas. Então, se eu falo numa transmissão de jogo que o Duda não joga nada, o cara chega amanhã na academia repetindo, pô, o Duda não joga nada. Só dele ouvir, eu nunca vou falar isso, tá, Duda? Não joga nada. Só tô dando um exemplo. Sim, o jogador, ele é uma frase que é difícil ou não. O cara nem viu o jogo. Se ele passar pela televisão e ouvir eu falando isso, ele vai repetir na academia amanhã. Provavelmente. Entendeu? Não, é um negócio de fato importante. E eu adoro isso. Para mim, essa é uma discussão extremamente importante, velho. Para quem gosta de futebol. Sim. Que somos nós, que estamos aqui trabalhando com o futebol. Eu acho muito bom. Tchê, o teu objetivo é seguir como comentarista ou todos esses conhecimentos enveredar para algo, para um clube? Então, Duda. Né, despejar esse conhecimento na prática. E não quer dizer também que, por eu, de repente, entregar um conteúdo legal, que eu vá ser um grande treinador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, até porque tem gestão. Sim, e assim, o ser treinador é um trabalho muito além só do conteúdo, tem todo um trabalho pessoal, de gestão de pessoas. Essa gestão aí, nossa. Tem de personalidade, de processos, de tempo de trabalho, de aceitação do elenco, e é um trabalho terceirizado. Mas te agrada a ideia? Eu posso te passar tudo aqui, você me passar tudo. Ó, Pedrinho, tu tem que fazer isso, isso e isso. Pô, passou tudo certinho e eu, na hora de entregar, não entregar. Que culpa você tem? É um trabalho terceirizado. Eu posso chegar ali na hora do jogo e ter medo de jogar. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas tenho medo. Pô, o professor mandou eu dar esse passe quando a bola chegar aqui, fazer a diagonal. E na hora eu fico com medo de errar a diagonal. E aí eu toco aqui curtinho. E aí, que culpa você tem? Nenhuma. Então, assim, o comentar bem não quer dizer que você vai ser bom treinador. E eu sempre falo que eu falo, é muito mais fácil para eu falar porque eu estou no ar-condicionado, não recebo pressão, não perco meu emprego por causa do resultado. Respeito muito o dia a dia do treinador. Olhando aqui de cima, com todo esse contexto, eu acho isso, isso e isso. Agora, o dia a dia do treinador é diferente. Mas te agrada a ideia de Não, sair de do ser estúdio? treinador, sinceramente, de ser treinador, não. Agora, um dia de ser um gestor esportivo, eu já recebi alguns convites para ser gestor esportivo. Assim, por enquanto, não. Por enquanto, não. Eu sou muito feliz no que eu faço, sou muito feliz lá na Globo, assim, fui muito bem recebido. Cara, fiz ótimos amigos lá. Eu acho que eu me encontrei assim pra caramba na E a tua rotina, qual é que é hoje? Cara, normalmente o meu trabalho é na parte da tarde ou à noite, né? Então, assim, é uma rotina programa. A folga, teoricamente, você tem que assistir os jogos para poder comentar nos programas dos outros dias, ou você está fazendo os jogos. Mas na parte da manhã, por exemplo, é academia, e depois, parte da tarde, programa. Ou assistir os programas se eu não estiver participando, assistir jogos ou fazer os jogos, mas é mais no horário mesmo dos programas e das partidas de futebol. Sim, para fazer. Olha aqui, Tchê, eu quero só para nós concluir, tá maravilhoso, quanto tempo a gente já está aqui conversando? 1h30. Rapidinho, né? Passa rápido, né? Não, eu ia te dizer, os caras estão pegando muito no teu pé, quem te conhecia das antigas, do tamanho que tu tá.
Ah, pega. Porque tu era franzino, Sim. magrinho. Ele me sacaneia pra caramba. Fala que que eu não posso fazer antidoping hoje. Se eu jogasse, eu pego no antidoping. O cara fala. Mas cara, eu me sinto muito confortável, assim, hoje. Sim, Assim. e eu acho que essa energia que tu mostra aí no teu trabalho feliz também é um pouco da maneira que tu tem levado a tua vida pessoal, que é a academia, Sim. que é o teu bem-estar, né? Assim, Então, se completa. a gente até falava antes de começar o programa, se a gente tivesse a cabeça que a gente tem agora com 20 anos, o Felipe fala muito isso pra mim, pô, se tu tivesse essa cabeça hoje, tu ia voar. Mais ainda, assim, ele fala, né? A gente vai amadurecendo, vai percebendo, o tempo vai passando, né? Tu vai, caraca, tô ficando velho. Caraca, passa na rua, o cara chega e fala assim, meu filho quer tirar uma foto contigo. A mulher fala assim, quem é, papai? Nem sabe quem é. Não, essa é clássica, Porra, o cara... Só na internet pra saber quem é. Então, assim, você vai dando valor a outras coisas, né? E como, assim, eu fui muito regrado, assim, fui profissional ao extremo, eu vivi pouco mesmo, assim. A minha vida mesmo, quando eu jogava, era treino, casa. E a gente ouviu o relato, né? Desde os 6 anos, Sim. cara. Muito E cedo. aí agora eu procuro desfrutar muito, assim, aproveitar. Que bom, velho. Muito feliz. Eu tô muito feliz. Obrigado, Duda. Sabia que o teu nome foi dos mais pedidos quando eu perguntei, tô indo pro Rio, o que é que vocês querem? Aí aparece muito tu, Zico, Gabigol, que é quase impossível, mas os caras pedem, né? Mas o teu nome apareceu muito, então eu acho que eu tô conseguindo entregar um desejo da rapaziada que me segue, que tá inscrito no canal, porque sabe que gosta do teu conteúdo, né? Que é o que a gente tá. Deixa eu te dar alguns Eu tenho que te regalos. dar aqui, ó. Ah, boa, por favor, Pedrinho. Com o nome, número 7 tem uma importância muito grande pra mim. Obrigado, eu vou receber com muito carinho, vou guardar na minha coleção, tem uma É, do coleção de Vasco. camisetas. Tá pequenininho, tá apertadinho, Não, assim. mas cabe, cara, fica tranquilo, cabe. Eu tô magrinho também. Quanto é que tá? Eu peso 65. Eu tô com 76. Ah, não, homem. Tá. Jogava com 63. É? Então tá com 10 quilos a mais, muita força. Eu tô com essa aqui do Pedrinho, obrigado, meu. Eu adoro o Vasco, velho. O Vasco não bateu muito no Grêmio, ao contrário. Olha aqui. Batemos. Bateu quando foi? 98, Libertadores. Ah, tá, na 90. E eu fiz os 2 gols das quartas. Foi 1-1 lá e 1-0 em São Januário. Tá. Mas perdi no Santos também, Ó. em 2007, Ah, ali tu tava no Santos. que o Grêmio O perde... Diego Souza dá o Diego um giro, Souza faz aquela o golaço e aí perde pro Boca Juniors, né? Nós perdemos pro Boca. Gol do porque eu não Riquelme, joguei. né? Do Riquelme de fora. Isso, o gol do Riquelme, exatamente. Ah, tu tava naquele Santos bom lá, tia. Zé Roberto. Zé Roberto. Falecido Kleber Santana. Isso, puta, era muita qualidade aquele time lá. Mas nós ganhamos deles. Olha aqui, ó. o Pedrinho, ó. A iPlace também é uma das minhas parceiras aqui. E a iPlace tem o iPlace hoje, onde você pode adquirir o seu iPhone 14 de uma forma muito legal, pagando até 70%. Depois de dar um tempo, pode parcelar em 24 vezes os outros 30. Você fica aí com essa opção. Tá te cedendo Obrigado, aqui um meu cabo. amigo. Sempre é bom ter um cabo a mais, né, Porra, cara? Já vou agora. Sempre é bom. Ó, eu vou dar esse aqui, o Pedrinho não é obrigado a comer, óbvio que não pode dar pra família, pra sogra, pra namorada, pras filhas, eu te falou que ia pegá-las no colégio. Mas os doces Florestal estão aqui pra adocicar um pouco a vida do Pedrinho, eles estão me ajudando aqui, estão dando este regalo para todos os nossos convidados que estão passando nesta temporada no Rio de Janeiro, então eu tô repassando ao Pedrinho. Muito obrigado, Muito Pedrinho. obrigado, amigo. Tá, cara, de coração, vou te pedir pra gente finalizar, que é o seguinte, eu sempre peço uma palavra, um pensamento, uma frase que pudesse, assim, deixar de recado final aí pra rapaziada comentar e mostrar pra gente que esse conteúdo no YouTube, a rapaziada fica vendo a hora que quiser e de uma forma atemporal que viu. O que tu poderia dizer pra gente pra nós finalizar esse bate-papo da melhor maneira? Primeiro eu quero te agradecer o convite, sou teu fã mesmo, né? Que te acompanho já há Fala um bastante negócio tempo. desse. Aprendi a acender churrasqueira, A gente tá falando fora do ar que quase se queimou. porque eu já botei fogo em casa, enfim. Outra conversa a gente fala sobre isso. Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada da Sandeiro aqui, os guri. Cara, o que eu posso falar, já que a gente entrou na questão emocional, que tudo passa. Se você estiver passando por um momento de dificuldade e você não consegue ver, vai passar. Porque para mim não iria passar. Eu não vi a saída. A saída, assim, era a pior consequência possível. E passou. E não tem receita
Não tem receita. Duda, você tem que acordar e falar que você é forte. Não, às vezes você vai estar debaixo do cobertor, chorando. Isso é ser humano. Existe uma coisa que se chama disciplina. Não existe motivação, existe disciplina. Eu estava chorando debaixo do cobertor, não querendo mais viver, mas acordava e ia para o treino porque eu tinha disciplina desde pequeno. Então, se você tiver com uma dificuldade, seja ela qual for, financeira, familiar, vai passar. Siga em frente porque vai passar. Bom, depois dessa eu não vou falar mais nada, só vou te cumprimentar, te agradecer e dizer Valeu, que eu sou Duda. muito teu fã. Obrigado. E que todo mundo que tá vendo a gente tem certeza que é muito fã do Pedrinho. Siga o Pedrinho nas redes sociais, já passando Pedrinho aqui embaixo, né? 77. Pedrinho Underline 77. A gente volta numa próxima oportunidade, os assados do Rio, ó. Até mais.